Teve Foi. muitas experiências, né? Tanto positivas como negativas, porque assim, como eu era do interior, a partir do momento que eu passo para a capital e vou me deparar com aqueles artistas que eu assistia na televisão, né? Os programas de televisão eu assistia, eu era criança, e de repente eu tava lá no mesmo programa de TV, né? Participando, vendo na época, era Vicente Neri, por exemplo, era um dos grandes artistas. E eu lembro que uma das vezes que nós fomos gravar, ele tava lá, né, com toda a sua equipe, e eu olhava assim, admirado, né, como se fosse um sonho, né? Aquele sonho da, "Pá, se for um sonho, eu não quero acordar, né? Porque assim, a questão da fama, Me né? belisca aqui, né? É verdade. A questão da fama, tipo, você sair do interior e de repente você tá numa coisa assim que é muito difícil. Aí depois eu fui vendo, né? Fui vendo algumas coisas, né? Fui fazendo um paralelo. E aí foi quando eu já tinha me afastei um pouco da questão da música, né? Assim, não deixei de tocar, mas eu tava tocando só mais pra mim, né? Tocando na igreja. Aí depois eu pensei, né? Comecei a trabalhar em outro setor e disse: Pai, sabe de uma coisa? Eu vou fazer o que eu gosto. Eu gosto de música. E aí eu vou fazer um vestibular e vou lutar pelo que eu quero, né? Lutar pelo que eu quero. Foi daí, aí eu fiz, na época eu estava até um pouco meio doente e eu fui fazer o vestibular, achava que nem passava, né? Mas assim, deu tudo certo, né? Eu consegui passar dentro das vagas. Na época eu até me surpreendi porque eu nem estudei muito, né? Estudei só o básico assim mesmo, Isso era em que ano? Ixi, agora você me pegou, viu? Não lembro não. Mas assim, foi daí então. Aí quando eu entrei na academia, aí sim, eu comecei a ter uma nova visão. Uhum. Eu comecei a ter uma nova perspectiva que eu poderia ir muito mais além, né? E aí foi quando eu fui passando, né, as cadeiras, estudando, né? E aí, quando eu comecei mesmo nessa questão música, ainda eu nem tinha me formado, né? Comecei na época quando eu fazia faculdade de música, para eu não ficar sem dinheiro, eu dava aula particular, né? Aí apareciam os alunos, né? Eu passava a semana em Mossoró, final de semana eu vinha. Aí o meu final de semana era dando aula particular. Todo mundo dava aula particular. Chegavam, eu quero uma aula particular. E aí eu, não, vamos. E aí eu ficava bem preenchido, mas era para ter aquele dinheirozinho, né? Às vezes você quer Fazer sair, alguma Extra, coisa, aquele né? extra. e principalmente quando você trabalha, né? Quando você já trabalha e você tem um ganho e você deixa de ganhar, aquilo lhe faz falta, Uhum. né? E eu já tinha uma carreira, né? E eu me lembro que eu ficava muito apreensivo mesmo. Poxa, será que quando eu terminar a faculdade de música, será que não vai ter trabalho? Será que eu vou ficar desempregado, né? E a nossa família não tinha condições, né? Eu me lembro que eu ia para a faculdade de onde eu morava, da minha casa para a faculdade, eu ia de carona, ia e voltava de carona, né? E aí eu me lembro que uma vez eu cheguei, ficou um pouco mais distante, e eu fiquei distante e vindo, aí eu tava vindo no sol. Aí eu disse assim: Senhor, me abençoe com um trabalho perto da minha casa, né? Perto da minha casa. Eu Que pedi bom. isso, porque assim, eu ficava apreensivo, né? Sim, isso é normal, né? Essa apreensão. Né, aquela questão, eita, será que eu vou conseguir viver de música? Né, a questão do preconceito da sociedade. Sim, Na sim. minha casa também existia aquela resistência, não sei, será que vai dar certo? E assim, dá um medo, né? Mas uma coisa que eu aprendi, se você quer algo, você tem que lutar e você tem que acreditar em você. Acima de tudo, né? Você tem que acreditar em você. Se você tem força de vontade e acredita em você, você consegue, né? Vai ter obstáculo? Vai, porque não é fácil. Mas também não é impossível, se você quiser mesmo. Agora tem que querer, tem que enfrentar mesmo, tem que ralar, que não é fácil. E aí foi que eu me lembro que na época Almiro, né, tinha uma ligação aqui na cidade, conhecia muita gente. E ele falou, Almiro do do Jornal. Do em jornal, É né? isso? memória, né? E ele é casado com Grande figura era daqui, viu? Isso, cara. Do Gente nosso boa. município. casado com minha tia, aí falou na época ainda, na gestão, Marcondes era o prefeito na época, né? E aí ele falou, Elizabeth, eu quero falar com o Thiago. Thiago, você tem que trabalhar Só aqui com para a situar o gente. pessoal, por volta ali de 2013, 14, né, 15, 16, aí a gestão do Marcondes foi nessa Iniciou época aí, aí. né? E aí ele disse, eu quero que você trabalhe aqui com a gente. Legal, cara. Aí daí então eu disse, rapaz, eu tô disponível aí, né? Eu vinha, dava as aulas. No início, quando eu comecei a trabalhar, eu ainda estudava. E aí o meu salário só dava para eu pagar o combustível. Porque eu tinha que ficar nessa ida e volta, ida e volta, ida e volta. Mas tudo era questão de você estar movimentando, né? Você estar movimentando.